refalar essa conversa que nós já tivemos aí uns 2 anos atrás. Bateu 22, 2 anos atrás? Muito mais. 3 patinhos. Bateu 22, 2 anos. E para poder ajudar Paulo e Arlete, e acredito que até as crianças não se fazem tão presentes, dentro desse texto eu quero, e com muita graça, que o Senhor nos dê a capacidade de poder entendermos a identidade que nós temos como missão ressignificar. Nós não somos uma igreja ou um ajuntamento ortodoxo. Nós não temos uma estrutura assembleana, batista ou qualquer coisa do tipo. É missão. É missão. E a missão da igreja, ela é vasta, ela é ampla. Então, eu não enxergo o desenvolver do violão do Miguel se não for dentro de uma realidade missionária, da mesma forma que eu enxergo a Monique desenvolvendo espanhol, também dentro de um ambiente missionário, da mesma sorte que eu enxergo meu neto Samuel estudando japonês e violino. Se fosse para ganhar dinheiro, tem que ser inglês, cara. E você, gatinha? E eu quero fazer... Um chá pra memória, que desse jeito aí. Oi? Memória do tio Edson? Você quer fazer o quê? flauta. Flauta ou frauta? Flauta e violão. Pronto, aí. E você, Júlia? Eu tô fazendo violão. Você tá fazendo violão? E violino. Escondido? Porque eu não tenho visto esse mistério todo, não. Eu quero fazer bateria. Bateria. E você, Dai? Ela quer fazer tudo. Ela quer fazer um suco. E a bonita quer fazer uma janelinha. Já tem. Né? Então, toda a estrutura do nosso caminhar, ela precisa apontar para uma realidade que é missionária. Então, onde é que está o princípio da missão? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou. Eu vou... Então, para ser missionário, precisa amar. Sem a dimensão de amor, você não passa de um agente social, de um servidor público, na grande maioria das vezes. Não. Para dentro da dinâmica, eu até fui muito bruto com uma pastora colega nossa. Nós fomos no cemitério plantar um crente. Não, é um evento social, como diz. E aí ela foi me apresentar para um outro pastor. Ela falou: olha, esse aqui é o pastor Cleiton. Ele é um cara bom, ele gosta de fazer obra social. Aí, a fúria foi lá em cima. Ei, quem tem que fazer obra social é a senhora esposa do governador, é a senhora esposa do presidente. Crente na face da terra tem que estar fazendo missão. Eu não faço obra social, não tenho responsabilidade social nenhuma nessa terra. Sou missionário. Então, quando eu chego com acesso básica na casa de alguém, estou fazendo missão. Puxa aqui, Paulo, por favor. Eu vou socorrer alguém, missão. Eu não faço obra social. Essa responsabilidade está no colo da senhora esposa do governador e do presidente. Eles têm que criar os grupinhos lá, as mulheres têm que ir para a rua distribuir barmita, igual a dona Michele fez um tempo desse aí. Obra social é com a gente. O crente está realizando missão. Como nós no texto, está de algum modo fazendo de tudo para poder salvar mais um. Então, essa faz parte do nosso processo de DNA. O outro ponto é o que eu gosto de chamar de ser interdenominacional. Porque não faz o menor sentido se o pastor A e o pastor B, que pensa diferente de mim, que eu tenho até uma diferença teológica com ele, precisa de ajuda, e nós estamos trabalhando para o mesmo Deus e o mesmo reino, e eu me nego a ajudar esse irmão porque a minha bandeira, a minha placa, é diferente da dele. Então a gente precisa quebrar isso dentro da gente. Nós não vamos nos tornar um grupinho sectarista, separativista, não. A mínima menção do que for que diz respeito ao reino de Deus, de algum modo nós precisamos estar inserindo. E dentro do que nós estamos vivendo como mundo hoje, tem campo demais para poder ser explorado, tem campo demais para poder ser
vivido. Hoje mesmo eu recebi a notícia de 14 dos nossos irmãos nigerianos que só pelo simples fato de estar andando com essa Bíblia que você morre de vergonha de andar com ela na rua, só porque eles tiveram acesso a isso daqui, eles perderam a vida. A gente precisa orar ou pensar em alguma coisa em Deus para que essa mentalidade dos irmãos que estão matando, para que o entendimento chegue. Não há crime nisso. Por que ainda estão matando irmãos pelo simples fato de aceitar isso? Ou então a gente precisa orar para que isso venha para o Brasil, para que isso venha para a nossa porta, para que isso venha para a nossa casa, que é para ver se a gente dá um boom e para que a gente desperte. E o ponto mais crucial disso diz respeito a uma história. Gerar uma história. Então, se a gente vem aqui e a gente traz uma pregação daquela extraordinária, esse momento aqui, gente, a gente vira crente. A gente chora, a gente sapateia, a nossa fé é mexida, ela é balançada. Mas amanhã, fugaz. Igual o Cup Noodles do meu neto Samuel. Você jogou água quente no copo, não precisa nem colocar no micro-ondas, mas joga água quente, já vem um copo pronto. Joga água quente, esperou, comeu, acabou. Aí, olha a nutrição desse menino. Nós fomos arrastar uma geladeira hoje, você precisa ver o esforço que eu tive que fazer. Porque o meu neto, eu prefiro o Miguel. Então nós não podemos viver essa estrutura de um evangelho sem nutrição. Eu prefiro o Miguel porque é bem mais novo E tem mais força que Samuel. Então, mas Na realidade, eu prefiro até a Júlia. Se a Júlia tiver com raiva, ela arranca o Paulo daqui da mesa e joga o Paulo lá fora. E não é brincadeira, não. Principalmente se a gente pega um pedaço de carne dela. Né? Então, a nossa estrutura é histórica. Eu não quero viver o momento do Paulo, eu não quero viver o momento da Cristiane, mas o que é que nós vamos construir com a nossa história a partir das Escrituras. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. Nunca mais olhe o irmão que está contigo ao redor dessa mesa por esse momento. Porque nós estamos trabalhando para construir uma realidade histórica e não momentânea. Histórica e não momentânea. A história da Cristiane não termina nela. Já tem duas ramificações da Cristiane aqui. A história do Paulo e da Arlete não termina neles. Já tem 3 ramificações da história deles aqui. Então, se eu for pensar em momento, a gente vai entrar dentro da estrutura. Não quero julgar se está certo ou errado, que a grande maioria dos pastores que até nós conhecemos vive. Eles estão preocupados com o momento. Eu, pastor, comissão, estou preocupado com a realidade histórica. Eu preciso pensar além, orar além e trabalhar para um muito mais além do que o que nós estamos pensando e vivendo aqui. Conseguiu entender daqui? Com base nisso, eu quero te revelar dentro desse texto de Mateus capítulo 22 e como eu diria, descortinar dentro do meu pensar pastoral um pouco mais da estrutura da missão vai significar, para que a gente possa até entender melhor como nós estamos caminhando. Deixa eu trazer um pouco mais de luz. O culto do Kaique foi bom? Foi. Para a grande maioria de nós, só foi bom depois que nós não fomos mais para o Kaique. O primeiro domingo foi bom? Foi. No começo não foi. Nós não queríamos investir, nós não estávamos concordando, nós não estávamos querendo. Quando nós entramos foi bom. Agora, de verdade, que nós não tivemos mais aquela estrutura, é que parece que está dando um pouco mais de saudade. Nós não conseguimos aproveitar e lidar com aquilo. Nós temos uma mentalidade dentro da missão, vai significar que ela precisa ser mudada. Biblicamente, melhor é dar do que receber. E nós ainda estamos andando como aqueles que querem receber. Biblicamente, melhor é dar do que receber. E nós continuamos andando com a mentalidade de que vou sentar aqui para poder receber, vou para o culto no Kaique para poder receber, vou para o primeiro domingo para poder receber, ao invés de chegar lá e se ofertar ao máximo para fazer tudo isso. Entendeu, Miguel? Poderia ter feito mais? Poderíamos ter feito mais? Poderíamos ter feito mais? Agora, poderíamos ter entregado mais? Verdade. Poderíamos ter vivido mais? Verdade. Poderíamos ter aplicado melhor excelência para tudo aquilo que estava acontecendo no reino? Não fizemos.
Então, se a gente entender essa estrutura que nós somos como missão, os próximos passos que nós vamos dar vai entrar dentro de um processo mais profundo de alinhamento em Deus. Amém? Amém. Vamos lá para o texto? Está todo mundo familiarizado com esse texto? Qual texto? É o Mateus 22, a parábola das bodas. Bodas? Não estão. Vamos ler, em homenagem a Samuel, vamos fazer a leitura, mas eu preciso somente do versículo 11. Mas vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábola, dizendo... Jesus está falando pelo quê? Então preste bem atenção que tem pegadinha no texto. Não, nós vamos para o versículo 2 agora. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos. Eu vou falar só com Paulo. Paulo, marca aí os seus servos. A chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Quem não quis vir, Paulo? Os convidados. Olha, lê de novo aí, tenha certeza. Mandou os servos e quem não quis vir. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Perfeito. E estes não quiseram vir. Perfeito. Quem não quis vir? O servo? Quem não quis vir, Miguel? O servo. Por que você está falando dos servos e Paulo está falando para os convidados, cara? Lê o versículo. Servo ou convidado? Não é lógica, é o que está escrito. Paulo, servo ou convidado? Convidados. Paulo, Bedes ou Edson? Miguel? Samuel, quem não quis vir? Arlete, quem não quis vir? Samuel, quem não quis vir? Miguel. Ou Miguel, quem não quis vir? Vamos lá. Lê o versículo. Vai de novo. Em voz alta. Lê em voz alta, Miguel, por favor. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Quem não quis vir? Convidados? Perfeito. Preste bem atenção. Lembra de um vídeo que eu te mostrei uma vez? Esse vídeo é interessantíssimo. A professora chega dentro da sala de aula com uma pasta de cor? Verde. Ela fala, gente, o negócio é o seguinte, vai chegar alguém atrasado aqui e a gente tem um poder de influenciar na mente do cidadão. Então, quando ele chegar, que eu perguntar qual a cor dessa pasta, todo mundo vai falar que a pasta é vermelha, certo? Ele combinou com a turma da sala e fizeram desse jeito. Lá chega o Cleiton. Tudo tranquilão. Aí ela começa a dar aula, daqui a pouco ela, enfim, qual a cor dessa pasta? Aí eu pergunto pro fulano. Aí o fulano, vermelha. Aí a câmera filmando ele. Aí pergunta pro outro, vermelha. Aí se perguntou para umas 5 pessoas, vermelha. Aí quando chegou e perguntou para ele, vermelha. Passando verde, ele foi vermelho. Todo mundo falou que era vermelha. Só para ele não ficar de fora, Ele também. ele se entrega àquela informação. Lê o versículo 2. Lê o outro versículo, perdão. Versículo 4. Enviou ainda outros servos. Para. Repete de novo. Enviou ainda outros servos. Repete de novo. Enviou ainda outros servos. No versículo anterior. Quem não quis voltar? Certo. Olha, Jesus começou a informação do versículo dizendo que ele ia falar por parábolas. É aqui que está a chave da interpretação daqui. E é aqui que nós erramos. A conversa diz respeito ao reino. No reino só tem servo. A conversa diz respeito ao reino. Não é servo, não faz parte de reino. Então ele começou no começo dizendo por parábolas. Então quando ele abriu a boca e falou que mandou servo e depois ele está mandando outros servos, quando ele disse que não quis voltar, a grosso modo está dizendo que quem foi convidado não quis vir. O convidado não quis vir. Os servos não quiseram. Veio para os que eram seus, E os seus não receberam. Pegou essa informação? Não é assunto para agora, isso aqui é só para dar uma aliviada na tensão. Eu quero falar só sobre o versículo 11. Está entendido aqui? Amém. Depois me lembro da gente conversar sobre isso. Vamos lá. Enviou outro servo, dizia aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos,
destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O que estava faltando nesses convidados? Dignidade. E depois, as saída dos caminhos, e convidai para bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. A festa estava cheia de quê, Paulo? Convidados. Não, antes disso eles tinham qualidade. Qual era? Maus e bons. Maus e bons. Então tudo que era Cleiton, tudo que era Paulo, tudo que era Edson, estava tudo lá na festa. O forró estava comendo, a festa estava numa boa e estava tudo aqui tranquilo. Só gente boa. Só. Aqui é uma caverna de Adulão do Novo Testamento. Eita. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Parece uma injustiça isso daqui. Pai, esse salão estava vazio agora. A turma que deveria estar aqui não veio. Você mandou chamar tudo quanto é gente que está aí fora. E só porque esse cidadão não está adequadamente vestido ou vai arrumar essa confusão, e o texto diz: amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu-se. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não queime etapas na sua vida. Não fuja do seu propósito. Parece que você vai se dar bem. Eu gosto de lembrar do videogame. O Paulo deve lembrar disso, do Top Gear, por exemplo. Golden Axe. Nossa. Donkey Kong. Foi longe, verdade. É bom, eu já joguei. O quê? Nunca ouvi falar. Sem me chamar. O que acontece? Dentro desses jogos, vou lembrar do Golden Axe. O Golden Axe, no meio do caminho, tinha 3 portas. Você tinha que escolher qual das portas. Você pegava a porta 1, você ia direto pro chefão, sem passar metade do jogo. Você pegava uma outra porta, você passava para a fase da frente, ou você pegava a terceira porta e você voltava pro começo do jogo. Eu, como sempre fui um cara muito sortudo, só acertava o começo do jogo. Eu, como nunca nem ouvi falar, Mas por que eu queria aquela porta? A ânsia de falar para todo mundo que eu zerei. Você não zerou. Você tinha um atalho. Você chegou daqui direto no chefão. Você não passou por uma tonelada de etapas. E nós, na nossa estrutura de vida cristã, nós temos arrumado atalhos e subterfúgios para o nosso crescimento. Fisicamente falando, usar um termo biológico aqui, isso é anomalia. Nós não estamos crescendo. Isso pode ser inchaço, inflamação, qualquer coisa, menos quem verdadeiramente está crescendo. Então o que o texto está dizendo? Que o fato dessas pessoas terem que estar vestidas com vestes nupciais dentro dessa festa, ele não foi mencionado. Verdade. Só aparece o fato dessas vestes nupciais pelo simples fato desse cidadão não estar vestido. Só que a gente volta lá e a gente lembra que o texto está dizendo que Jesus está falando por parábola. E o rei chamou para as bodas. Quando o servo saiu e foi convidar as pessoas, você está sendo chamado para as bodas. Se vista adequadamente para o que você está sendo chamado. Está entendido? Então é bodas. Eita. Então esse irmão viu aqui uma porta aberta, Vou lá. banquete na mesa. Então eu vou aqui. penetra. Meu jeansão aqui, meu tênis da Nike. Aqueles tênis luminosos que só o meu neto patrocinado é Adidas hoje. O menino aí é forte, rapaz, só patrocinado aí. Tem muito da NBA que não tem metade do que esse menino tem. Eu acredito. E ele foi. E ele chegou lá dentro. E ele está lá tranquilo. Ele só está tranquilo até a hora que o rei chega. E eu vou te falar uma coisa sincera. O rei vai chegar na sua vida. Ele vai vir conferir o fato de você estar dentro do ambiente que você foi convidado para estar. Como?
Se fosse eu perguntando, seria por quê? Não, você é bem-vindo aqui. Eu quero saber como você conseguiu entrar sem essas vestes. Nossa, meu Deus. Está entendendo aqui? Estamos entendendo aqui? As vestes, elas estão nupciais, elas estão apontadas para uma realidade de revestimento. Cris, vem cá. Me presta esse negócio para esse aqui. Alex, não pode. Vem cá, Sara, vem cá. A Sara já está pronta, pode deixar aqui. Corre, mano. O lado de cá é melhor, bonita. Vamos ver se você já assistiu o filme mesmo. Tira o casaco. Agora bota o casaco. Tira o casaco. Já assisti. Vocês estão espertos. Agora bota o casaco. Mas enfim, a Sara está vestida. Sim ou não? Sim. A Sara está vestida. Sim. A Sara está nua? Não. A Sara está vestida. Quando nós vamos revestir a Sara, nós então botamos o casaco. Então, o que é revestir? É colocar uma vestimenta por cima de uma vestimenta. Olha o piso do Paulo aí, bonito. Olha aí, todo mundo olha pro chão, piso aí, negócio. Não é bonito esse negócio? Esse não é o piso. O nome disso aqui se chama revestimento cerâmico. O piso é uma camada de concreta bruta que está aqui embaixo, que é insuportável de você pisar nela descalço. Aqui você sente prazer. Então ele tem um piso aqui embaixo e um revestimento. Nós temos uma menina vestida e revestida. Estão entendendo? Certo, sim. Miguel, revestimento, Paulo escrevendo aos Efésios. Me fala aí. Eita, aleluia. Paulo escreveu para os Efésios, falou: olha, irmão meu, não demais, irmão meus. Não demais, irmão meus. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Não está assim? Só que antes dele falar nisso, ele fala ademais. Antes do ademais tem uma tonelada de coisa. Ele falou do comportamento dos filhos, ele falou dos maridos, ele falou dos pais, falou da esposa, falou da igreja, falou um monte de coisa. Revestir é se vista disso. Marido, ame a sua esposa. Obrigado, Atinha. De novo, com o casaco. Tira, Alex, tira o casaco. É porque antigamente era para direita, para esquerda, lembra? O cara tem que dar. Agora tira casaco, põe casaco. Vamos lá. Então, antes dele falar, no demais, irmãos meus, ele vestiu os crentes de Éfeso. Olha, mulher, você tem que se comportar dessa forma. Marido, você tem que se comportar assim. Igreja, você se comporta. Os filhos têm que. Depois que ele corrigiu, que ele vestiu, ele chapa o revestimento. Então, nós temos aqui um crente. Ô, Sara, volta de novo. Volta de novo. Aleluia. Agora dá o seu aí. Dá o seu, Cristo. Nós temos um crente. Faça de conta que a Sara está pelada, hein? Nós temos um crente nu que apenas pegou o revestimento para poder pôr por cima. Ao sair disso daqui, ao tirar o revestimento, Ele permanece. não tem nada. Tá entendendo? Sim, sim. Estamos entendendo? Todo mundo entendeu? Então, ele, em vez de ter uma vestimenta por baixo, ele quis acessar um lugar que ele precisava estar revestido, sem ter condições de lidar com isso. Você queima etapa aqui na vida. Aqui você consegue queimar etapa. Você dá migué no trabalho, você dá golpe aí no comércio, você pinta e bota. Nas coisas de Deus existe ordem, existe decência. E Deus continua insistindo, dizendo que casa, o reino dividido, não prospera. Ponto final. Vai lá, gatinha. Então, esse irmão deveria estar revestido. Então, por que o rei chamou a atenção dele na festa? Você não tem acesso ao revestimento que todos os demais que estão aqui dentro têm. Preste atenção. Tem gente boas e gente más lá dentro. Gente boas, gente más e o Cleiton. Gente boa, gente má e a Cristiane. Gente boa, gente má e o Paulo. Gente boa, gente má e o Edson. Gente boa, gente má da Alvânia e cada um de nós aqui dentro. É a figura desse rapaz aqui, sou eu e você querendo queimar etapa nas coisas de Deus para poder se dar bem dentro da realidade do reino. E as coisas não funcionam desse jeito. Sem vida de oração você não vai acessar determinados lugares.
Com hipocrisia você não vai ter acesso a determinados lugares. Sem uma vida de consagração você não vai ter acesso. E se você entender que você está crescendo sem essa dinâmica do reino, o rei vai chegar diante de você e vai querer saber como. E o que você vai ter para falar para ele, sabe o que é? O que ele disse. O que ele falou? Emudeceu. Não tem o que falar. A festa foi interrompida e o versículo adiante vai dizer que enquanto ele não foi amarrado, atado, lançado em trevas, o banquete não continuou. E a frase célebre é que muitos são chamados, porém, essa corja que quer revestimento sem ter vestiduras, não vai ter acesso a esse lugar. Ainda em Mateus, capítulo 27, versículo 35. Ei, Jesus. 27, 35. Isso. 27, 35. Quem chegou pode ler. E eles o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando-o à sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. É esse o lugar que eu e você precisamos estar. A cruz é o lugar perfeito que Deus vai te despir. Lá, Deus vai tirar toda a identidade pecaminosa que você tinha. Você precisa ter acesso a esse lugar. Na cruz, você vai ser despido. Na cruz, você vai e precisa ser despido. Não adianta você querer galgar as coisas do reino sem cruz. E querendo carregar determinados cacoetes, guardar pecadinhos de estimação, vícios de identidade. Você é uma nova criatura, você precisa nascer de novo. Tem até determinadas características suas que não batem com a realidade, elas precisam ser despidas na cruz. Cleiton é isso. Cleiton é assim. A cruz, o Senhor usa a cruz para poder me deixar nu. Acabou. Você é isso. A cruz te identifica. A cruz te revela. Nós não somos esse santo que nós mostramos ser. Nós não somos. Coloca a gente dentro de um ambiente diferente. Será que se nós estivéssemos nessa faculdade, nesse teste que essa professora fez, será que nós não falaríamos também que essa pasta era vermelha só para não passar vergonha no meio dos irmãos? Olha, já que todo mundo falou que é verde, eu estou vendo que é vermelha, mas eu vou falar. Já que todo mundo falou que é vermelha, eu estou vendo que é verde, mas eu vou falar que é vermelha, que é para não ficar de fora, o pessoal não olhar e rir para mim. E parece uma brincadeira, mas se a gente for levar isso aqui ao pé de quem vive uma vida em Deus, a gente prefere mentir do que passar vergonha. A gente prefere mentir do que pagar mico. É verdade. Tem acesso à cruz de Cristo hoje, para que você possa verdadeiramente viver a nudez, para que você assuma que você é pecador, que você é caído, que você necessita, que você é dependente da cruz. Aleluia. O lugar da sua nudez é a cruz, e eu oro hoje para que o Senhor te deixe nu diante dela. Amém? Amém. Ainda no 27, versículo 59. Lê do 57 em diante, quem for chegar. Ao anoitecer veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho e o deitou em seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha. Amém. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. Isso aí tá ótimo. Preste bem atenção. Se a cruz é o lugar onde você fica nu, a sepultura é o lugar que Deus te veste. Falei antes. Morra. De forma fala alto mesmo. Morra. Você precisa viver isso. Você não tem o direito de vestir a si mesmo. Você é uma nova criatura. Quando você nasce, não é você que coloca a sua fralda. Não é você que passava talquinho em você.
E agora você quer se dar o direito de construir aquilo que Deus tem que fazer? Não, Senhor, não coloca esse lençol aí não, porque esse lençol me dá alergia. Essa geração de hoje não sabe o que é isso. Verdade. Alfinete, que é aquelas fraldas de pano. Miguel pegou isso aí, não pegou, Miguel? Pegou nada, isso é Pampers, Johnson. Não, Samuel pegou não, isso é isso. Esse popozinho aí que mamãe cuidou assim com todo carinho, jamais. Nem papel higiênico passou ali, foi só lenço descido. Né? Aí quando pegava aquela mãe assim distraída, que ela dava aquela alfinetada assim no pé do inimigo, que o profeta gritava, aleluia! Nem Larissa. Ei, não pegou não, né? Pegou não, Mas nós aprendemos a falar bem cedo, não foi? Verdade. Calma, mãe! Então, o filho não se veste, cara. O novo nascimento, quem nasceu agora, quem nasceu recente, ele está sujeito a quem cuida dele. É por isso que você não aceita o novo nascimento, porque Deus vai cuidar de você do jeito que Ele quer. Não vou colocar fralda Pampers em você, vou colocar fralda de pano e vou colocar o alfinete para te furar todos os dias até você aprender a me obedecer e dar uma glória a Deus, um aleluia aí. De jeito. É por isso que nós não queremos nascer. Muitas das vezes nós até nos submetemos a ser exposto, a ter a nossa nudez exposta na cruz. Mas nós não queremos ser vestidos na sepultura. É muito oculto, não tem visibilidade, é frio. Eu não tenho direito à escolha do que vão colocar em mim. É Deus que vai chegar e colocar o lençol, a fralda, a vestimenta do jeito que Ele quiser. Aí eu vou olhar para a Cristiane e Deus vestiu a Cristiane de linho. E vestiu o negão de saco, de lixo, de estopa, saco de ração. Eu vou olhar para o Samuel e ele colocou uma vestimenta de ouro no Samuel. E eu vou olhar para mim, por que ele está vestido daquele jeito e eu estou vestido assim? A cruz te expõe para essa nudez. E você só vai ser vestido por Ele. Se as suas vestimentas até hoje for a religião que te deu, abra mão delas. Se a sua vestimenta até hoje for o pastor que te deu, abra mão dela. Se for a teologia, tem entendimento errado, seja lá o que for, abra mão. Porque o único que tem direito a te vestir é o Senhor. E Ele usa a palavra para poder te trazer uma vestimenta saudável e segura. Ele não tem um outro caminho para poder viver isso. E nós, como Missão Ressignificar, precisamos entender essa identidade. Senão, nós estamos fadados a continuar dentro desse processo de morosidade, de conformismo, de aceitação, sem nunca viver o novo de Deus que o Senhor está reservado e tentando entregar na nossa vida. Se exponha à cruz. E seja um morto, bem morto. Deixa o Senhor te vestir. E Mateus 28, versículo 1 e 3. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo, ficaram assombrados e mortos. Mas o anjo respondeu e disse: não tenhais medo, pois, por que buscais a Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Esse anjo aponta para a realidade da glorificação do Cristo. O texto diz que Jesus, para mim e para sua vergonha, quando ele ressuscitou, ele pegou o lençolzinho que estava lá, ó. Botou em cima. A correria não deixa mais dobrar. A oração do Paulo é pertinente. Vai olhar para o Edson
não tem mais Edson aqui. Vai enxergar o lençol que o Edson, morto, estava enrolado nele. Mas dentro do processo de glorificação, acabou. Não tem mais. Você consegue achar até o lençol. Menos a figura do Edson. Menos a figura da Cristiane. É esse o ponto. Esse cidadão quis entrar dentro desse banquete sem ter nunca passado pela realidade da cruz. Sem nunca ter morrido. Não tem como. Ele não tem lugar para colocar revestimento em si. Sabe por que nós não acessamos batalhas espirituais em níveis bíblicos? Porque ele está dizendo que nós precisamos tomar sobre nós. Revestir é colocar por cima de algo. Que algo você tem aí para que isso daqui tenha condições de lidar? Nós não queremos nos submeter a isso. Meio coach. Ninguém tem acesso ao revestimento do cenáculo se não foi despido na cruz e vestido na sepultura. Na cruz, você é você sem vestes. E na sepultura, as vestes sem você. Enxergue o Paulo na cruz, que você vai ver o Paulo nu mesmo. Mas vai enxergar o Paulo morto. Você vai encontrar as vestes do Paulo. Mas o processo de glorificação, de ressurreição, alcançou ele num nível tão grande que a única coisa que você vai achar ali, as evidências de que ele verdadeiramente morreu, foi vestido, foi cuidado por Deus e ele foi despontado para uma realidade de um processo de glorificação. Nós entendemos aqui? De verdade? Eu quero terminar isso daqui com um texto de 2 Samuel, capítulo 15, e o versículo 16. Acompanha aqui comigo. 16. Verso 16. Está todo mundo familiarizado com a realidade desse texto? Eu acho que Só para nos situar, Absalão, filho de Davi, resolveu tomar o trono. A trajetória aqui são os dias mais amargos da vida de Davi. Absalão vai para Hebron e tem a história das concubinas. A situação é trágica, perfeita. Miguel, faz um pouquinho. Aqui é o trono de Davi. Aliás, deixa o outro Miguelzinho vir pra cá. Vem cá, Miguel. Vai lá, mano. Esse daqui. Vem mais pra cá, coloca a cadeira aqui. Pronto. Esse aqui é o trono de Davi. Davi está centrado no trono. Absalão, então, causa essa revolta para poder... Porque ele quer esse lugar. Vem aqui, ô Absalão. Dá uns tapas no seu pai e tira ele daqui. É pedagógico, não é para bater no menino, não. Aí vai lá e briga com ele e tira ele do trono. Vai lá. Vai lá. Isso, aí tira ele do trono. Perfeito. Agora você senta no lugar. Pronto. Absalão tomou o trono do pai e está lá, reinando no lugar. Davi agora é um fugitivo. E como é que o versículo 16 vai falar de Davi na sua saída? Assim, Continua. o rei saiu. Pronto, para. Quem está no trono? Absalão. Quem é o rei? Davi. Quem está no trono? Absalão. E quem é o rei? Davi. Quem ungiu o rei? Quem ungiu o profeta? Mas a ordem de O Deus. Senhor. E quem está no trono? Absalão. Então preste bem atenção. Usurpou. Nós estamos muito mais preocupados com isso daqui do que com aquilo que Deus nos chamou para poder viver e fazer. Olha a beleza do Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo. Ele não está no trono, mas o texto continua dizendo que Ele saiu o rei. Cara, pode tirar tudo que você quiser meu, mas a unção que Deus me deu, que eu carrego, não tem ser humano na face da terra que me tire. Pegue minhas Bíblias, pegue Missão Ressignificar, pegue carro, pegue tudo. Continuo carregando a unção que Deus me deu. Brigue por microfone, brigue por palco, brigue por púlpito, brigue pelo que quiser. Tomem tudo. Mas a unção que Deus colocou na cabeça do Davi
Está lá. E para onde Davi for, tendo ou não trono para ele sentar, Ele é rei. rei. E o rei dos reis está com ele. Com ele. A descendência vai, porque ele é o rei. Isso precisa ser uma prática de humildade no nosso meio. Por que eu falo isso? É porque eu sofro pressão todos os dias. Por que você não abre a igreja? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu não estou preocupado com evidenciar o fato de eu ser pastor. E para piorar, eu não estou nem um pouco preocupado em evidenciar o fato de que vocês são ovelhas. Eu não tenho que dar resposta para ninguém. Eu tenho que dar resposta para Deus. Amém. Se eu chegar amanhã e o Senhor vier me buscar e ele perguntar assim, por que você não cuidou melhor do Edson e da Dalvânia? Por que você não cuidou melhor do Paulo e da Arlete? Caramba. Por que você não cuidou melhor do Miguelzinho? Por que você não agiu de meios para que aquelas crianças pudessem, de algum modo, entender melhor a palavra? Então, eu estou hoje vacinando vocês para uma realidade futura. Vocês não precisam de um púlpito para pastorear, de um microfone para poder pregar, para poder cantar, para poder expressar louvor a Deus. Vocês não precisam de grandes congressos para... Não, vamos longe. Vocês acompanharam o devocional? Sim, senhor. Eu vou falar para a Cristiane o que o pastor Gisele falou para mim. Cristiane, você não tem capacidade técnica e teológica nenhuma para falar das coisas que você está falando. É Deus que está derramando. De verdade. Eu não demoro muito, a gente vai chegar na internet e vai ouvir as pessoas falando coisas que Deus entregou para a Cristiane e fala nesse devocional. Na verdade, eu Então, ouvi. você não precisa dos grandes congressos mundiais para você continuar fazendo o que Deus já começou a derramar na sua vida. Que a unção carrega em você. Ele derramou na sua cabeça, derramou em você. Se quiserem reconhecer o seu ministério nisso, bem. Se não quiserem, você continua sendo quem você é. Tendo lugar para você sentar ou não. De modo que, na hora que Deus levantar um lugar para você sentar, não fique achando que alguém vai te defender nisso. Vão todos trabalhar para poder te tirar daqui, porque eles acham que a realidade do seu ministério é o lugar onde você senta. E é ao contrário disso. É porque você tem unção que o Senhor te deu esse lugar para você sentar. E eles não vão conseguir entender a realidade da unção. Por isso, eles querem tomar aquilo que Deus colocou para evidenciar quem você é. Eu não vou te dar um microfone para você pregar. Talvez eu não te dê um púlpito. Eu não vou te dar uma igreja com 40 mil membros para você chegar lá e pregar. Eu não tenho essas coisas no meu coração como pastor para poder te entregar. Amém. Mas se você quiser viver o reino de Deus, tem um monte de gente ali fora precisando. Vamos para o hospital, ajudar a Cristiane. Vamos para a rua, que tem prostituta até não querer mais, tem usuário de droga até não querer mais. Você carrega uma unção que você não precisa de todos esses aparatos religiosos para poder evidenciar. Em contrapartida, se amanhã nós tivermos, foi o Senhor que entregou. Não vão ser as nossas manipulações, não vão ser os nossos desejos, não vão ser a nossa mentalidade caída que nós queremos, que nós precisamos, que nós somos, que nós podemos. Essa mentalidade coach, nós não vamos enveredar por isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos entendidos? Amém. Mesmo Amém. em nome de Jesus, estamos entendidos, Sam? Então, você carrega essa essência. Se dispa diante de Deus. Deixa Deus te vestir. Acesse os lugares ao qual o revestimento do alto está te alcançando. Você vai alcançar esse lugar e você não vai ser tirado vergonhosamente de dentro deles. Em nome de Jesus. Porque você não vai queimar etapas, você não vai olhar uma porta aberta e vai se enveredar por dentro, você não vai precisar fazer acordos, se submeter a chantagens para você ter púlpito, para você ter altar, para você ter agenda, para você pregar. Você não precisa disso. Se submeta ao que Deus quer fazer para sua vida. Se Deus quiser que você fale para 1 milhão, você não precisa sair do lugar. Deus coloca 1 milhão diante de você. Mas se Deus quiser que você fale apenas para 1, você vai falar apenas para 1. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Se a gente não vacinar o nosso coração para isso, amanhã a gente vai achar que essas coisas estão nos faltando.
que nós precisamos disso. De verdade. Deixa eu te contar uma vergonha minha. Uns anos atrás, Deus me deu uma palavra e eu, nossa, de verdade, orgulhosamente eu falei, isso daqui eu só posso pregar num congresso grande de fulano de tal. Isso aqui deve ser para um outro país, que não faz sentido. A pastora Luciana me chama para poder pregar naquela igrejinha simples dela. E eu tô lá, um mês, orando, rascunhando uma coisa aqui, rascunhando outra coisa ali. Aí Deus, quando estava faltando um dia, Deus chegou e falou, hoje é o dia daquela palavra. Aí eu, bobo, qual? A unção do pato. Qual? Qual? Só do fato, hein? Qual? Essa foi boa. Dando um monte de bobo em cima de Deus. Aquela que você escondeu, que você estava achando que ia pregar para presidentes, para reis, para príncipes, é lá. Amém. Tem nada a ver comigo, cara. É Ele. Não tem nada a ver com o meu ego, com mim. Não, é a chamada dele, o ministério dele para o reino dele. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma boda para o filho. César, se coloca em seu lugar. E ponto final. Amém? Amém. Pai amado e querido, toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade é dado a Ti, hoje e eternamente. Nós queremos Te glorificar, enaltecer o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. Mais uma vez, te agradecer por essa palavra, por este direcionamento, que ela verdadeiramente venha enraizar de maneira profunda dentro do nosso coração e que a gente possa corresponder, Pai, de uma maneira muito extraordinária, com muito amor, com muito temor, a tudo aquilo que Tu tem requerido a cada um de nós. Eu quero te pedir, Pai, com muito carinho e amor, que Tu nos livre das distrações. Livra-nos, Pai, das distrações. Nós estamos perdidos, desorientados em determinadas situações, porque Tu está nos orientando, mas vivemos num nível de distração tão profundo que nós não estamos percebendo, Pai, os caminhos aos quais Tu quer que cada um de nós venhamos andar. Permita, Pai, verdadeiramente que nós possamos estar despidos diante da cruz do nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo, e que nesse ambiente de morte e de sepultura, Tu venha nos vestir, para que, revestidos com a Tua glória, revestidos com o Teu poder, nós possamos com efetividade e com assertividade manifestar o Teu reino onde quer que nós estejamos, para glorificar tão somente o Teu nome, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Amém.